Fala galera, hoje é dia de Sociedade da Justiça, a Era de Ouro. É uma história da DC, escrita por James Robinson e desenhada por Paul Smith no ano de 1993. O início dos anos 40 foi o período onde homens e mulheres mascarados com habilidades excepcionais surgiram pelo mundo. Era a Era de Ouro dos super-heróis. Inclusive, muitos deles integraram equipes como o All-Star Squadron e o Young All-Stars, mas os maiores integraram a Sociedade da Justiça da América. Só que quando a guerra terminou, não havia mais a necessidade de existirem heróis, até que um novo é criado. Na verdade, uma ameaça que só pode ser parada pelos homens mascarados da Era de Ouro. A Era de Ouro é um quadrinho com o selo Elseworlds, ou seja, não faz parte da cronologia oficial da DC. Se trata de um universo alternativo, a Terra 32. Mas a HQ usa bastante o conceito dos heróis originais, principalmente da Sociedade da Justiça, por isso eu já fiz um vídeo explicando a origem da equipe e falando da sua biografia. Para entender essa história, é muito importante pelo menos você saber o que é o grupo e quem foram os seus integrantes principais, ou essa HQ aqui não vai fazer muito sentido para você. Por isso, dá uma olhada no link na descrição primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já conhece a Sociedade da Justiça ou já viu o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa relembrando os anos 40, época de guerra, quando soldados davam suas vidas pelo seu país em terras estrangeiras. Mas os Estados Unidos, por mais que tivessem sido inseridos no contexto do combate, era um país menos afetado. E nas suas terras, ninguém se atrevia a invadir porque era uma era de ouro de heróis mascarados. Existiam grupos como o Comando Invencível, o All-Star Squadron, e a mais importante equipe, a Sociedade da Justiça da América. Mas logo essa glória começou a se apagar em 1945 com a bomba atômica anunciando o fim da guerra. Os soldados voltavam do combate com o fim do conflito e retomavam a vida nos Estados Unidos. Eram outros tempos, até que em 1947 um herói mascarado há muito tempo desaparecido ressurge. Era Tex Thompson, o Mr. América, chamado também de Americomando. O Mr. América é na realidade um herói que surgiu na Action Comics número 1. Era uma espécie de espião a favor dos Estados Unidos, mas depois de alguns números o personagem desapareceu. Acontece que a explicação aqui é que Tex Thompson tinha sido enviado pelo próprio presidente Roosevelt a uma missão secreta na Alemanha em 1942. Ele se infiltrou como espião e ele próprio deu fim a grandes inimigos como Percival, e até mesmo foi ele quem matou Adolf Hitler. E agora ele volta para casa sendo glorificado como um verdadeiro herói. Tex é recebido com glórias pelo presidente e pela população, porque durante a Segunda Guerra diziam que Hitler tinha a lança do destino que anulava os poderes dos heróis. Mas na verdade, quem fazia isso era o vilão Percival, morto por Tex Thompson. Enquanto isso, de forma nada gloriosa, outro herói ressurge nos Estados Unidos pelo cais. Durante a noite, assustado, como se estivesse sendo caçado e sem memória dos acontecimentos recentes. Era Paul Kirk, o Caçador, antigo integrante do All-Star Squadron ao lado de Tex Thompson, por exemplo. Além disso, de estar realmente sendo caçado por atiradores misteriosos, o antigo caçador vem também sendo assombrado por pesadelos. Ele realmente tinha voltado com algum trauma muito grave da guerra. Nesse período pós-guerra, as equipes de super-heróis já não estão mais juntas, e vários membros agora enfrentam seus próprios problemas pessoais. Isso acontece com outros antigos integrantes do All-Star Squadron, como Johnny Chambers, o Johnny Quick, que está criando um documentário baseado nos Homens Misteriosos, os heróis da Era de Ouro.
Ele é divorciado de Libby Lawrence, a Liberty Belle, que se casou com Jonathan Law, o Tarântula, que se tornou alcoólatra e um escritor com um bloqueio criativo. O Homem-Robô continua ativo, mas vem perdendo a sua humanidade e agora, sem pudor, ele mata criminosos. Da Sociedade da Justiça, Jay Garrick, o Flash, se casou e se aposentou. O Gavião Negro, Carter Hall, assumiu a sua postura como faraó reencarnado. Enquanto Alan Scott, o Lanterna Verde, se aposentou porque depois da bomba atômica ele viu como ter aquele enorme poder em mãos era perigoso. Ele próprio tem o poder equivalente a uma bomba atômica, mas que direito moral ele tem para usar ou não esse poder? Alan prefere se concentrar na sua rede de rádio, a Gotham Broadcasting Company, mas ele vem sofrendo por acusações de ter funcionários comunistas. Rex Tyler, o Homem-Hora, continua ativo, mas percebe como as suas pílulas Miracle não estão mais funcionando direito. Elas só mantêm o seu poder agora por 24 minutos. Ted Knight, o Starman, é um dos mais afetados, e antes sendo um dos maiores gênios, agora vive num sanatório, depois de um grave colapso mental. Quando Johnny Quick o visita, ele revela que trabalhou com Einstein, e graças aos seus estudos com energia estelar é que a bomba atômica foi criada. Ted reconheceu uma radiação no espaço e a atraiu para a Terra para estudá-la. Só que a atração não foi controlada e ela se chocou com o planeta. Inclusive, isso foi no período em que começaram a surgir pessoas com superpoderes. E o Starman se culpa por isso, tanto quanto pela criação da bomba atômica. Enquanto isso, Tex Thompson ganhava popularidade e discursava cada vez mais sobre criar uma América melhor para garantir um futuro brilhante para sua nação. E cada vez com mais aprovação do público, ele falava com confiança que os Estados Unidos precisam defender as suas fronteiras, precisam combater a crescente ameaça soviética. Eles eram a ameaça vermelha. E para isso, Tex Thompson diz que gostaria de solicitar a criação de novos super seres. Além disso, graças ao seu discurso e ao colocar esse inimigo em comum, ele se candidata e se torna senador. Com o anúncio da procura de um candidato para se tornar uma espécie de super-homem a serviço dos Estados Unidos, Al Pratt, o Átomo, se candidata. Ele era o integrante mais jovem do grupo inicial da Sociedade da Justiça e tem muito ainda pela frente. Assim, testes são feitos nele e os médicos dizem que ele não é ideal. O seu corpo já tem radiação. Mesmo assim, Tex o mantém próximo e diz que ele vai integrar o seu novo grupo. Outro que Tex busca e convida para sua nova equipe é o Homem-Robô, mesmo que ele esteja cada vez mais longe da sua humanidade. E talvez esse seja o motivo da sua convocação. E por fim, o principal que Tex quer é encontrado numa universidade. Daniel Dunbar era o Dinamite, um parceiro mirim do falecido TNT e ex-integrante do Young All-Stars. Mas atualmente, sem propósito, ele foi totalmente esquecido e agora estava fracassando na faculdade, até que Tex surge e diz que o seu país precisa dele. Assim, Tex Thompson apresenta o seu grupo ao público e promete que Daniel Dunbar será um verdadeiro super-herói americano. Dan dorme aquela noite feliz, esperando o grande dia onde ele seria o maior protetor e mais poderoso campeão que esse país já viu. E na manhã seguinte, os procedimentos se iniciam num campo de experimentos nucleares. O procedimento nunca teve um teste, porque eles estão tentando fazer algo único, algo espetacular. E assim, com uma explosão atômica, o mundo muda. Tex Thompson entrega o que prometeu, um ser invulnerável, com força extrema, capaz de voar e que todos saberiam o seu nome e rosto, diferente dos homens misteriosos do início da década de 40. Esse era o novo Daniel Dunbar, chamado agora de Dínamo.
Enquanto isso, Alan Scott ouve próximo da sua estação de rádio o mestre dos esportes assaltando uma joalheria, e sem usar o seu anel de poder, nem mesmo escondendo a sua identidade secreta, ele vai para ajudar. O Lanterna Verde e o mestre dos esportes se enfrentaram muitas vezes, o suficiente até para o vilão perceber quem é aquele ali na sua frente, mesmo sem o seu uniforme. Alan o derrota, mas antes que o vilão pudesse fugir, ele dispara e atinge Alan Scott no ombro, mostrando que mesmo ele sendo um herói extremamente poderoso com seu anel, ele é apenas um humano, e humanos cometem falhas. Depois de ver novos heróis se reunindo, Johnny Thunder, o irritante Johnny Trovoada, vai até o posto avançado de Tex Thompson, onde encontra Al Pratt, o Átomo. E Johnny diz que quer integrar a equipe também. Mesmo ninguém suportando Johnny, ele realmente tem um poder, o Relâmpago. E o Átomo, que basicamente é usado para assuntos burocráticos em vez de usar realmente os seus poderes, lhe dá uma chance e aceita Johnny para a equipe de Tex Thompson. O Homem-Hora continua atuando, mas agora passou meses corrigindo a Pílula Miraculo para que realmente funcionasse por uma hora. Ele a toma e sai pelas ruas combatendo criminosos, mas quando um deles dispara na sua direção, o Homem-Hora não contava com algo, com o medo de que a pílula não funcionasse corretamente. A reação da química do medo no cérebro mesclado com a química da pílula faz o Homem-Hora ter terríveis alucinações. Faz com que ele reflita sobre tudo isso, sobre como ele passou o tempo todo nesses estudos com a pílula, praticamente se afastando de tudo à sua volta. Rex Tyler, o Homem-Hora, percebe que é viciado na sua própria criação. Paul Kirk, o caçador, continua sua paranoia e continua fugindo desesperadamente de alguém. Ele trabalha atualmente num posto de gasolina e ali é reconhecido por um cliente. Paul ataca o homem que o reconheceu, mas acontece que não era um inimigo. Era Bob Daley, um antigo companheiro de combate de Tex Thompson quando era o Mr. América. Bob o reconhece e o acalma. Então, mais tranquilos depois, Kirk lhe conta sobre os seus pesadelos e sobre estar sendo perseguido. Bob então percebe que o seu velho amigo anda perturbado e deseja ajudá-lo. Ele vai levá-lo para algum lugar seguro, mas acontece que a sua paranoia não era sem fundamento. Ele realmente estava sendo perseguido e quando Bob e Kirk saem de carro, homens disparam contra eles. Kirk tem lapsos de movimentos heróicos e os ataca. Assim, os atiradores são parados, mas isso faz o seu carro capotar do alto de uma ponte até um rio congelado. Bob corre para tentar ajudar e encontra Paul, que já não sentia mais medo de toda essa situação, e sim fúria. Tex Thompson participa de reuniões com importantes figuras do governo. Ele pretende se candidatar à presidência em 1952 e já precisa ir planejando seu caminho até lá. Acontece que um dos seus investidores é Lance Gallant, o antigo Capitão Triunfo, que é atormentado pelo espírito do seu irmão morto Michael. Agora ele é milionário atuando nas empresas de petróleo. Ali, Tex lhe apresenta a sua futura noiva, Joan Dale, a Miss América. E em seguida, Lance conhece Paula Brooks, a reformada criminosa conhecida como Tigresa, de quem ele passa a ter interesse. Só que depois de toda a confraternização, Tex vai aos seus aposentos, onde escreve no seu diário todo o seu progresso. E ali, o Dínamo o esperava, onde juntos comemoram a futura candidatura à presidência usando drogas. E quando ele vencer, juntos vão governar toda a América. Mas o Dínamo diz que não. Com ele ao seu lado e com os seguidores e recrutados superpoderosos aumentando cada vez mais, quando Tex for presidente, eles governarão o mundo. O tempo passa e em 1949 a campanha à presidência de Tex Thompson continua, enquanto Dínamo vai ganhando cada vez mais popularidade. O Starman consegue superar aos poucos os seus traumas e testa um novo bastão cósmico ao parar de se culpar por tudo. Alan Scott continua sendo confrontado e precisa se apresentar ao Comitê de Atividades Não Americanas.
Por ele trabalhar com a mídia, qualquer um que for contra os ideais do governo ou da autoridade de Tex Thompson, por exemplo, é caçado. Uma verdadeira caça às bruxas, e o jeito de tentar pará-lo é com essas acusações de que ele abriga trabalhadores comunistas. Mas independente de qualquer coisa, Alan não vai deixar os seus funcionários desamparados. O Homem-Hora continua trabalhando nas suas pílulas, dizendo a si mesmo que não é um viciado. Liberty Belly e o Tarântula estão tendo problemas no relacionamento pelo alcoolismo de Jonathan e também porque Libby cansou de ter uma vida tediosa dentro de uma casa, e por isso ela consegue um emprego como jornalista de TV, o que frustra ainda mais o seu marido, que segue ainda num bloqueio criativo. Libby inclusive dá a notícia no jornal sobre uma convocação feita por Tex Thompson, pedindo a apresentação de todos os antigos heróis mascarados, obrigando que eles jurem lealdade à bandeira americana. Mas ninguém atendeu o chamado, e assim Tex começou a difamá-los, dizendo que eles não atuaram na guerra porque não quiseram. Mas Tex é desmentido pelo ex-secretário da Defesa, James Forrestal. E o curioso é que pouco tempo depois, James Forrestal é encontrado morto, caído do prédio onde morava, como se fosse um suicídio. Mas a visão do homem-robô na cena nos mostra que não foi bem assim. Enquanto isso, Paul Kirk, o caçador, continua tendo seus pesadelos todas as noites, mas aos poucos ele vai superando. Até que numa noite, Bob Dalley o ouve gritar e o desperta. Ele diz que talvez tenha alguém que possa ajudá-lo. Alguém que tem mais ligação com o subconsciente, com hipnose e esse tipo de assunto. Assim, Bob leva o caçador até Carter Hall, o Gavião Negro. Ali, Carter, usando hipnose, pode finalmente destravar as memórias na mente de Paul e descobrir o que o traumatizou tanto. Paul começa a relembrar quem ele é. O seu passado como o herói caçador. Ele já atuou ao lado de Tex Thompson, até que Tex foi enviado para a Alemanha em missão secreta. Paul foi atrás dele e atuaram juntos infiltrados na Alemanha. Eles acabaram com vários super-humanos, mas só Tex levou o crédito. Por exemplo, Paul foi quem matou Percival. Ele soube também que um cientista de Hitler tinha escapado, um cientista que torturou muitos homens. Assim, Paul foi caçá-lo, mas quando o encontrou, ele viu algo terrível que o traumatizou. Por uma janela no alto de uma instalação, ele viu Dolores Winters, uma atriz dos anos 30 que estava desaparecida. Ela estava morta ali numa mesa de cirurgia e ao lado dela estava deitado Tex Thompson. Tex levantou daquela mesa e matou todos em sua volta para não deixar testemunha. Mas Paul viu tudo. Quando ele tentou atacar, Paul caiu do alto daquela instalação e ao bater a cabeça, talvez as suas memórias se embaralharam e por isso todo o trauma e confusão. Por isso, realmente tinham pessoas o caçando. Tex tinha mandado aqueles homens para acabar com Paul antes que ele revelasse o que viu ali. Enquanto isso acontecia, Joan Dale, a ex-Miss América, atualmente num relacionamento com Tex Thompson, percebe que ele é muito frio e distante. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas vê que todas as noites Tex escreve no seu diário. Talvez ler o seu diário a ajudaria a conhecê-lo melhor, mesmo que ela não quisesse invadir tanto a privacidade dele assim. Mas isso era necessário. O diário tinha uma tranca e ela o leva até Paula Brooks, que vem se relacionando com Lance Gallant, o Capitão Triunfo. Paula era antes a criminosa tigresa, uma ladra de joias. Ou seja, ela sabia abrir fechaduras de forma fácil. E assim, ela consegue destravar o diário rapidamente. Ali, do diário, uma fotografia cai. Era Dolores Winters. E ao abrir a página de onde ela saiu, o complemento das informações é revelado. A atriz Dolores Winters tinha desaparecido anos antes porque o vilão ultra-humanoide transferiu o seu cérebro para o corpo dela. E aquele procedimento que Paul Kirk viu era esse mesmo cérebro sendo transferido agora para o corpo de Tex Thompson.
O verdadeiro Tex, o herói Mr. América, tinha morrido ali. E quem surgiu, quem comandava o seu corpo atualmente desde que voltou para os Estados Unidos, era o vilão ultra-humanoide. E pior que isso, ali no diário, eles descobrem o que realmente é Daniel Dunbar, o Dínamo. Paula, Lance e Joan ligam para Johnny Quick para conseguir ajuda, ao mesmo tempo que Carter Hall também ligava para ele. Desse jeito, os antigos membros do All-Star Squadron e da Sociedade da Justiça se reúnem depois de vários anos em aposentadoria. Eles precisam fazer algo, mas a ameaça é grande demais e pode ser que ninguém acredite nas suas histórias ou digam que o diário é forjado. Qualquer coisa desse tipo. Além de que o Dínamo é extremamente poderoso e nem juntos eles conseguiriam superá-lo. Só que nesse momento, uma novidade é noticiada pelo rádio. Tex Thompson conseguiu com o presidente dos Estados Unidos um decreto para que os heróis mascarados fossem obrigados a comparecer e jurar lealdade à bandeira norte-americana. Uma reunião com basicamente todos os heróis da época num mesmo lugar. Esse seria o local perfeito para uma investida. Desse jeito, todos se preparam para o próximo dia. Na capital, em Washington, todos os heróis partem para a convocação. É uma reunião gigantesca de membros de várias equipes e de reencontros. Inclusive, nesse dia, um garoto chamado Adam Blake dizia que seria um herói um dia, mas não tem nenhum codinome nem nada ainda e é impedido de participar. Os heróis que sabiam do segredo de Tex estavam por ali. Inclusive, eles contam o segredo ao Homem-Hora também. Mas eles ainda não sabiam exatamente como agir. Até que Joan Dale, a Miss América, não suportando mais saber que o homem com quem dormia era o ultra-humanoide e não Tex Thompson, sobe no palanque sem aviso prévio e faz um discurso sobre sacrifícios. Por isso, ela tá ali se sacrificando e deseja revelar na frente de todos que Tex Thompson tinha morrido e aquele ali que enganou as massas esse tempo todo com o seu discurso de ódio era o ultra-humanoide. E antes que ela pudesse revelar mais coisas, o homem-robô avança e a ataca. Sem a sua humanidade, ele era apenas controlado pelo seu líder, e assim o homem-robô mata a Miss América. O Homem-Hora se revolta e contra-ataca destruindo o braço do robô e continuando o discurso de Joan, dizendo que é verdade. Aquele é o ultra-humanoide no corpo de Tex Thompson, assim como ele fez o mesmo usando o corpo de Daniel Dunbar e lhe implantando o cérebro de Adolf Hitler. O Dínamo era o próprio Hitler, o próprio demônio vestindo o manto de um deus. O vilão irritado e cansado com tudo isso, com a confusão criada ali, se revela realmente como Hitler e começa um combate contra todos os heróis que estão ali. O problema é que o corpo do Dínamo é tão poderoso que ninguém é páreo para ele. Ele só poderia ser derrotado se o seu vigor fosse esgotado, o que seria algo bem complicado de realizar. Mesmo assim, todos partem para cima. O ultra-humanoide, ainda no corpo de Tex, tenta dizer que é tudo mentira, que armaram pra cima dele. Isso faz o Átomo e Johnny Thunder continuar o apoiando e partindo pra cima dos heróis, antes parceiros da Sociedade da Justiça como o Homem-Hora. No meio do combate, Johnny Thunder ordena que o Relâmpago acabe com o herói, porque não pode ser que Tex esteja errado. Ele nunca fez parte de nada antes. Agora que ele achou o seu lugar, esse lugar não pode ser o errado. Só que o próprio Relâmpago se opõe a isso. Ele fica dividido entre os seus deveres com o seu mestre e a sua própria moral. Assim, sofrendo um colapso e voando para os céus, ele abandona Johnny Thunder. O Homem-Hora contra-ataca o Átomo contando o que realmente houve. O procedimento para trocar o cérebro de Hitler foi feito no mesmo instante que o corpo de Daniel Dunbar foi energizado naquela explosão atômica que criou o Dínamo. O Átomo, na verdade, teve sorte de não ter sido escolhido antes, e porque o seu corpo já tinha radiação. Isso poderia transferir radiação para o cérebro. Se ele tivesse sido escolhido, ele é quem estaria morto agora, e não Daniel.
O Átomo continua em negação mesmo em frente dos fatos, e o próprio Dínamo diz que essa negação em frente à razão e essa obediência cega é o que ele admira num soldado. Ele teria sido um ótimo nazista nas tropas de Hitler desse jeito. Só assim, ouvindo do próprio vilão, é que o Átomo se volta contra e o ataca. A luta continua do lado de fora do Congresso, enquanto do lado de dentro, o ultra-humanoide no corpo de Tex continua fugindo e é finalmente confrontado pelo caçador. Inclusive, Bob Dalley acaba se sacrificando para que Paul continue e com muito combate e esforço, finalmente supere Tex. E assim, ele o mata. Enquanto isso, a Tigresa ajuda a Lance Gallant na luta contra o Homem-Robô. Só que Lance se recusa a se unir ao espírito do seu irmão e ser novamente o Capitão Triunfo. Atacando o Homem-Robô, ele consegue destruí-lo, mas ele próprio acaba morrendo no processo. Não só Lance morre nesse combate, vários heróis do lado de fora acabam sendo mortos pelo Dínamo. O Tarântula é assassinado. O Doutor Meia-Noite é incapacitado. Gavião Negro consegue atacar, mas tem as suas asas arrancadas. Até Johnny Quick, que não queria voltar a atuar como herói, se envolve. E mesmo com a sua velocidade, ele é golpeado. O jovem Adam Blake mostra que realmente tem poderes e parte para o ataque, mas nada é páreo para o Dínamo, que até mesmo causa explosões com os seus golpes. Numa dessas explosões, até o vilão mestre dos esportes que estava por ali morre salvando uma garotinha. Isso é o limite para Alan Scott finalmente sair da aposentadoria e agir. Usando seu anel de Lanterna Verde pela última vez, ele vai para o combate e talvez ele seja o único páreo para o poder do Dínamo. A luta é intensa, mas não o suficiente. Até que Johnny Quick busca o Starman para ajudar. E talvez o poder das estrelas do seu bastão cósmico seja suficiente. Ainda mais que o Dínamo tá ficando cansado agora. Mas mesmo assim, ele o ataca e quebra o bastão. O jovem Adam Blake volta para a luta, mas o Dínamo fica se vangloriando do seu poder. O que o distrai por um segundo, enquanto ele segura um ônibus para esmagar Adam. Se sentindo invencível, ele baixa a guarda, o que dá chance para Liberty Bell pegar o bastão quebrado do Starman ainda energizado e cravá-lo nas costas do Dínamo. O atravessando e com todo aquele poder das estrelas, ele finalmente é derrotado. O Dínamo, com o cérebro de Adolf Hitler, finalmente é derrotado e morto. A ameaça termina e a vida dos antigos heróis pode seguir agora. Mesmo o governo dos Estados Unidos abafando o caso, negando envolvimento com aquilo e dizendo que Tex Thompson e o Dínamo apenas tiveram um colapso mental. Eles confiscaram o diário de Tex e mudaram toda a narrativa dos eventos daquele dia, até mesmo deixando de lado a caça às bruxas a Alan Scott, por exemplo, que agora segue para a indústria televisiva. O Starman seguiu em frente superando seu trauma. Enquanto o Homem-Hora também tenta fazer o mesmo e algum dia talvez supere os seus demônios internos. O caçador seguiu a vida partindo até as selvas da África e desapareceu em 1951, onde desapareceu até mesmo das publicações dos quadrinhos. Johnny Quick teve um final para o seu documentário e vem se reconciliando com Libby Lawrence. Al Pratt, o Átomo, depois de ver o seu erro de seguir cegamente alguém, amadureceu com isso, diferente de Johnny Thunder, que nunca mudou. Enquanto Paula Brooks, a Tigresa, ficou paranoica depois da morte de Lance Gallant. E o garoto que ajudou no combate, o novato Adam Blake, arrumou um codinome, o Capitão Cometa. E agora ele vai passar a integrar uma nova geração de super-heróis. Um sopro de ar fresco, uma geração nova, reluzente e brilhante. Tão brilhante quanto prata, porque esse era o surgimento de uma nova era. E é desse jeito que termina a história. A Era de Ouro é uma mescla de resgate histórico, tanto dos quadrinhos quanto da nossa realidade.
O roteiro da HQ é muito bem escrito, e claramente tem inspiração em aspectos de Watchmen, mostrando a decadência dos heróis, o pessimismo e as consequências na vida de alguém tendo que redescobrir um sentido depois de ter sido um vigilante mascarado. A história mescla eventos do mundo real, principalmente da Segunda Guerra, com os eventos de publicação e atuação dos personagens nos quadrinhos, e faz costuras amarrando tudo de uma forma mais coesa, o que é ótimo. Tanto que realmente muitos personagens nunca mais surgiram e uma explicação seria a morte ou afastamento deles nesses eventos. Todo o plot twist, as revelações dos vilões e tudo mais é muito bem construído também, e realmente surpreende durante a leitura. A arte ajuda a carregar um tom mais heróico-depressivo da Era de Ouro, e combina perfeitamente com a temática. O problema em certos momentos é a narrativa, principalmente no começo, onde é tudo muito mais lento e vai abordando em páginas diferentes temas diferentes, que vagamente se relacionam no final. Existe foco em alguns personagens que nem teria por que terem destaque, e tanto vai e volta de núcleos acaba bagunçando um pouco a leitura. Mas da metade pra frente, a publicação corre de maneira muito mais fluida. Apesar disso, a HQ é considerada um clássico, principalmente pela época que foi lançada, e sendo que até os dias de hoje dá para fazer paralelos em relação a discursos de ódio, a manipulação das massas e a caça às bruxas tentando criar um inimigo em comum invisível, sendo que o real inimigo era quem maquinava toda essa trama. A Era de Ouro é um ótimo quadrinho, mas trata da desconstrução de heróis. É uma leitura muito mais lenta que o padrão de super-heróis, e só é melhor aproveitada com um conhecimento prévio dos personagens da época, já que o foco realmente são os heróis esquecidos. Nada de Jay Garrick aqui, Alan Scott é um coadjuvante, e como a cronologia segue o pós-crise, nesse período nada de existência de Batman ou Superman. Por isso, só com esse entendimento de como a obra realmente é, você vai aproveitar muito mais o ótimo fim dado para a Era de Ouro. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.